Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se vocês estão aqui, é porque estão se preparando para o Enem. Como vai esse coração, hein? Tudo bem? Bom, pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu celular e vamos começar a registrar a nossa aula de hoje. Eu deixei um dever de casa na última aula, e aí, hein? Eu quero passar o visto neste caderno. Você fez a pesquisa? Pedi que vocês pesquisassem sobre as representações da mulher no realismo, no naturalismo e no modernismo. E aí, conseguiram? Quem não fez atividade ainda, olha a orelha, fazer atividade, hein, crianças? Porque é muito importante você saber que as mulheres foram sendo representadas na literatura de acordo com a tendência literária em alta, tá bom? E na última aula nós também respondemos a algumas questões do Enem. É muito importante responder questões para aprender como que o Enem cobra de fato, né, esses conteúdos, tá bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. E o autor de hoje vem para marcar a nossa vida, porque ele traz representações femininas, mas também da infância e do proletariado e de vários outros tipos humanos. E claro, a gente vai conhecer, né, e interpretar um pouco mais sobre Carlos Drummond de Andrade. Preparados para a aula de hoje? E já vamos começar com a questão do Enem. Vamos lá? O texto é A Partida de Trem. Marcava 6 horas da manhã, Ângela Praglini pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias. Das rugas que as disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um assento, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Praglini percebeu-lhe o movimento e perguntou: "A senhora deseja trocar de lugar comigo?" Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro e, espetado no peito, passou a mão no brite. Seca. Ofensiva? Perguntou afinal a Ângela Praglini. É por causa de mim que a senhora deseja trocar de lugar? E aí temos um fragmento de uma autora também do modernismo, chamada de Clarice Lispector, tá? Vamos ver aqui como que o Enem cobrou essa questão sobre Clarice. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o comportamento vaidoso de mulher na condição social privilegiada, né? A senhora muito rica. Anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Será que é isso? As diferenças sociais são anuladas? Incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes? Será que o texto buscou trazer essa reflexão? Como são incompatíveis? Letra D. Constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas? Será que você sentiu a partir da leitura aí que houve um constrangimento? E letra E. Um sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. E aí, gente, este fragmento aí que nós lemos nos possibilitou perceber que informação de modo mais destacado, né, enfatizado. Pause o vídeo, responda e volte aqui. E a resposta é a letra E mesmo. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento.
Vocês podem notar ao longo do texto que a autora caracterizou características físicas, sociais e até econômicas em relação às personagens. E é importante perceber que o momento em que você para e reflete mais sobre o texto é o momento que diz que a filha beijou a mãe friamente e a deixou ali na estação. E ela era uma senhora, ela já tinha idade. É nesse momento que você diz, nossa, que filha é essa, né? Então esse fragmento alcançou aquilo que a autora pretendia, fazer você refletir sobre uma mulher idosa sozinha numa estação, falando ali com pessoas estranhas, tá bom? Claro que tem outros pontos ali que chamam a atenção, mas este ponto é o que mais chama atenção. A Clarice trouxe uma representação feminina e ela é uma das grandes autoras que vão colaborar com o modernismo aqui no Brasil. Professora, mas a gente saiu do barroco, a gente veio para o realismo e já chegamos ao modernismo? Então, lá nas primeiras aulas disponíveis na plataforma Eduque, eu expliquei para vocês que algumas tendências literárias são mais cobradas do que outras. E sim, o modernismo recebe bastante atenção aí dentro das questões do Enem. A Clarice Lispector, ela vem colaborar com a literatura no que nós classificamos como terceira geração modernista, tá? E ela traz discussões para aquele tempo, mas que acabam se ajustando ao nosso tempo. E Drummond, o nosso autor de hoje, ele também é modernista, só que ele é modernista de segunda geração. Calma, deixa eu explicar melhor. O modernismo acontece no Brasil a partir de 1922. Ele se divide em 3 fases. A primeira fase, indianista aí, que vai de 1922 até 1930. A segunda fase, que ela é uma fase mais voltada aí para os poetas, né? Apesar de... tem uma divisão na segunda geração. Os poetas, eles vêm colaborar com discussões mais atuais, e aí a gente vem com o Drummond, né, como um dos representantes. Só que a prosa também foi muito importante porque houve o regionalismo, a geração de 30, né, que a gente chama. E vem a terceira fase, que é esta da Clarice, que eu falei para vocês, que acaba também trazendo questões mais existenciais, né, como no caso dessa autora. Então, nossa aula vai se concentrar na segunda geração modernista. Tudo bem? Mas vamos falar um pouco mais de Drummond para entender por que ele se torna esse autor que merece o nosso destaque, tá? Vamos lá? Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira, no Mato Dentro, em Minas Gerais, no ano de 1902. Filho de fazendeiros, durante a sua adolescência ele foi estudar nos colégios internos em Belo Horizonte e logo após em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. É Friburgo, tá, gente? Depois de se formar no Rio, voltou para Belo Horizonte, onde começou sua carreira como escritor no Diário de Minas em 1921. Em 1928, a publicação da poesia No Meio do Caminho, na Revista de Antropofagia de São Paulo, mudou os rumos de sua carreira. Peraí, gente, que tem informação demais. Ele nasce em 1902, ok. Gente, a primeira escrita dele vai ser reconhecida em 1921, um ano antes da Semana de Arte Moderna. Então, nossa, gente, muito importante, né? Porque ele começa a escrever no momento em que a literatura, ela vai ganhar mais abrangência aqui no nosso Brasil, tá? E ele vai publicar o poema No Meio do Caminho em 1928. Gente, se você acha que não conhece esse poema, conhece sim. Este poema, ele aparece nos livros desde as primeiras séries. É aquele poeminho que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E com certeza você já leu um pouco mais sobre esse poema na escola, tá? Bom, o nosso Drummond aqui, ele continua escrevendo e ele vai ter a obra dele severamente criticada pela imprensa. Primeiro, porque ele traz como característica uma construção repetitiva e também estrofes diferenciadas. Isso é muito a cara do modernismo, gente. Ganhou repercussão e foi apontada como uma forma de provocação naquela época. Em 1942, e aí o número 2 aparece de novo, o autor publicou o seu primeiro livro de prosa, né? O seu primeiro romance, que é Confissões de Minas.
A partir dos anos 60, ele começou a escrever também para jornais do Rio de Janeiro e passou a dedicar-se à produção de crônicas e de poesias. Anote aí no seu caderno, tire foto, não sei, dê um jeito de ter essas informações aqui para você revisar, tá? As principais características do Drummond. Primeiro, é considerado um dos maiores poetas do século XX. Ele pertenceu à segunda geração, como eu expliquei para vocês. O estilo dele ficou marcado, primeiro, pelas observações do cotidiano, misturadas com traços de ironia, pessimismo e humor. Em sua obra literária, além dos poemas, também tem crônicas, contos, ensaios e literatura infanto-juvenil. Esse mocinho aí de óculos que vocês viram não é ninguém mais nem menos que o próprio Drummond na juventude, tá, gente? É isso mesmo. Mas olhem mais de Drummond. Olha só, gente, várias fotos, né, do nosso autor da aula de hoje. Com características modernistas, Drummond aposta num verso livre, sem métricas, tá? O poeta faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, período marcado pela consolidação do movimento literário. Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Vinícius de Moraes também fazem parte dessa geração. Alguns poetas, outros romancistas, cronistas, né? Mas todos colaboram. O Drummond apresenta uma poesia concreta, objetiva e com a linguagem mais próxima do povo, sabe? Mais popular. O autor incentiva a liberdade para escrever, como muitos modernistas do seu tempo, e dá um tom ácido, né? Vocês lembram ali da ironia aos seus escritos, com versos irônicos e sarcásticos. Já deu vontade de ler, hein, gente? Mas que poema é esse de Drummond, que é tão ácido, tão irônico? Já veremos. Nós vamos falar um pouquinho mais do nosso autor, tá? Como vocês já sabem, ele nasceu em Itabira, lá em Minas Gerais, né? Para completar os estudos, ele muda-se para Nova Friburgo. Gente, esse nomezinho. Friburgo, pronto. Mas, ao ser expulso do colégio Anchieta por insubordinação mental, voltou a Minas. Não, você vai dizer que você sabia desse detalhe da vida dele. Não, deixa conversa. Professor expulso da escola. É isso mesmo. Gente, mas vocês sabem o que é uma insubordinação mental? Eu vou te dizer. Sabe quando o professor de exatas, ele responde uma questão e você consegue chegar ao mesmo resultado por um caminho diferente? Então, o Drummond fazia muito isso. Ele respondia do jeito dele e conseguia chegar às respostas. Mas os professores daquela época não viam isso com bons olhos. O aluno resolvendo problemas a partir do conhecimento dele ou da vivência dele. Isso na época foi considerado um absurdo e ele foi expulso por insubordinação mental. Ei, você é um insubordinado? Ainda bem que a escola já mudou muito e hoje nós incentivamos, né, os nossos alunos para que eles possam ter mais liberdade e buscar e aprender a partir do conhecimento, né? Claro que os livros trazem, nós professores mediamos, mas muito do que vocês aprendem aí no dia a dia de vocês também, tá? Dá para chegar ao mesmo resultado por caminhos diferentes, sim. Tá bom? Voltemos aqui ao Drummond. Gente, quem expulsou o Drummond deve ter arrependimento até hoje, hein? Foi em Belo Horizonte que ele teve a sua primeira experiência como escritor, lá em 1921, né? Vocês sabem que ele escreveu no Diário de Minas. Lá ele também ocupou o cargo de redator-chefe por, né, alguns anos ali. Trabalhou também no Estado de Minas, no Diário da Tarde e no Minas Gerais. Todos são jornais, tá, gente? Com alguns amigos, ele criou a revista, o nome da revista era A Revista mesmo, e exalta o modernismo nessa revista. Já no Rio de Janeiro, escreveu crônicas para o Jornal Brasil e para o Correio da Manhã, né? Então, vocês podem ver que ele escrevia bastante, né? E aí, ele acaba escrevendo mais para os jornais. Por quê? Gente, os jornais são uma porta para a literatura, para a divulgação, para a ampliação. E vocês lembram que eu falei do folhetim lá no romantismo? Se não lembram, voltem lá na plataforma e assistam a aula sobre romantismo. Porque o folhetim, o jornal,
foi aí o que oportunizou a muitos brasileiros o primeiro contato com o texto literário. É isso mesmo, através da publicação de crônicas, de poemas, fragmentos de romances, né? O próprio Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas em fragmentos no jornal. É isso mesmo. Então, o jornal é aí usado como ferramenta, tá? Bom, o Drummond, ele também chegou a trabalhar em outros periódicos, como Imprensa Popular. Quem convidou ele foi o Luiz Carlos Prestes, que vocês já devem ter ouvido na aula de História. Em 24, ele, depois da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, né? Em 24, ele conhece grandes nomes como Tarsila Amaral, que você já ouviu falar na aula de artes, tá? Gente, não dá pra dizer que não conhece Tarsila Amaral. Sabe aquele quadro chamado Abapuru? Lembrou, né? Então, da grande Tarsila Amaral. Ele conhece também o Oso de Andrade, que foi marido da Tarsila Amaral por um tempo, né, gente? E o Mário de Andrade, que era amigo dos dois, tá bom? Então, ele conheceu aí o grupo de amigos, né? E aí ele passa a se corresponder com eles e eles acabam incentivando o nosso autor a escrever ainda mais, tá? Para agradar os familiares que pediam um diploma, ele se formou em farmácia, lá na cidade de Ouro Preto. Gente, mas ele nunca trabalhou na área, foi só realmente uma faculdade, porque a família, né, esperava isso dele, tá? Em 1925, ele casou-se com a mulher Dolores Dutra de Moraes, e ele teve, né, a sua filha Maria Julieta Drummond de Andrade, que hoje detém, né, os direitos autorais da produção do autor. Na verdade, a família, né, dele detém, tá? Já não tá mais com a Julieta aí, tá? O primeiro livro de poemas dele é alguma poesia, certo? Mas o Enem não vai perguntar pelo nome dos livros. Então, lá vai ter o nome do livro, vai ter o nome do autor, vocês vão ver. E aí vocês precisam interpretar o trabalho que o Enem vai apresentar para vocês, tá? Ele também participou da revista chamada Antropofagia. Quem fez na época a revista, né, quem iniciou, foi o Oso de Andrade. E aí ele convida o Drummond para participar dessa revista. Inclusive, gente, na aula anterior, que eu perguntei a vocês sobre o apelido de Machado de Assis, o nome bruxo Cosme Velho foi reconhecido de fato quando Drummond escreveu, né, pela morte do amigo, chamando ele de bruxo, né, um apelido aí que passou a ser usado para o nosso autor Machado de Assis, tá? Bom, devido à sua importância aí como poeta, o nosso autor aí, o Drummond, ele teve uma homenagem, gente, foi feita uma escultura dele, na verdade, tá? Uma estátua, colocada num banco da praia lá em Copacabana, vou já mostrar para vocês aqui uma imagem mais à frente, bairro em que viveu durante muitos anos, né? Lá no Rio de Janeiro. Gente, o Drummond, ele era muito, muito, muito apegado com a filha dele. E aí, quando ela falece, 12 dias depois, ele também vem a óbito. É isso mesmo, assim, morreram muito pertinho, tá? Inclusive, como eu consertei pra vocês na fala anterior, o direito autoral é da família deles, né? Ali do Drummond e não da filha, porque como eu falei pra vocês, ela já morreu, tá bom? Gente, vamos ver, então, textos do Drummond, né? Vamos ver quem foi, de fato, esse senhorzinho aí que deixou essa obra tão grandiosa para os leitores, né, brasileiros. O título do texto é Aquele Bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou, álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de Seagull. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado do que um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Neblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. E aí nós temos esse fragmento de texto que foi publicado em Contos Plausíveis aí, tá? Gente, como que a questão foi colocada? A causa-mortes do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre vejam só, primeiro, em nenhum momento ele te perguntou o nome do livro, ou o autor, ou algo que você pudesse de fato decorar sobre aquilo.
Ele quer, na verdade, que você leia o texto, né, o fragmento ali, e que você diga pra gente o que causou o efeito irônico, se você consegue perceber, né? E, na verdade, esse descritor sobre identificar a ironia, ele é treinado em questões desde o ensino fundamental, né? Então, lembra quando a professora perguntava qual o efeito de humor, né? Aí da tira, da crônica, do fragmento do texto, daquele trecho. Então, você estava treinando para este momento, tá? Vamos ver aí as opções de resposta, tá? Letra A. Esse efeito irônico ocorre porque há uma metaforização, uma metáfora do sentido literal do verbo beber. Letra B. Uma aproximação exagerada da estética abstracionista. A apresentação gradativa, né, aí aos poucos, da coloquialidade da linguagem. Exploração hiperbólica exagerada da expressão inúmeras coroas, ou uma citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Primeiro eu quero que você lembre de uma coisa, anote aí. Nunca esqueça o que a questão está pedindo. Nunca. Se você leu as opções de resposta e você se perdeu, é porque você esqueceu o que a questão está pedindo. Então pense, o que a questão está pedindo? A questão pede que você analise o que gerou o efeito de humor. O humor, o efeito irônico aí estão associados. Se você aprendeu que o humor era riso, repense, o humor é crítica, é a ironia do texto, é a mudança de percepção. Então eu volto ali e te pergunto, o que foi que o autor colocou no texto e que trouxe esse efeito irônico, humorado dentro do texto? O nosso gabarito é aí a letra A, quando ele trouxe uma metáfora do sentido literal do verbo beber. Como assim, professora? A metáfora é uma comparação direta. Ele comparou beber com o quê? Ouvir músicas, muito bem. O que mais? Ler, né? Ler poemas, ler contos, ler romances. E ele disse que estava muito embriagado, mas não era de álcool. Então, houve uma comparação direta entre o beber, o ato de beber e o ato de ter acesso a produtos culturais, como essas leituras. E o que causa a ironia do texto é isso. Ele morreu de tanto ler, de tanto apreciar obras artísticas e não, de fato, do alcoolismo, tá? Não esqueça, vamos lá, metáfora, anote aí, figura de linguagem e consiste em uma comparação direta. Anotou? Vai aparecer no Enem, com certeza. Hipérbole vai aparecer também. É outra figura de linguagem, quer dizer exagero. Anotou? Muito bem. Assim você prepara-se melhor, né? Você se prepara melhor para as questões do Enem. Vamos ler um outro textinho do nosso grande autor, Drummond? A Dolores. Vocês lembram quem é Dolores? Sim, a amada, né, do nosso autor. Ele escreve para ela, gente, olha que coisa mais fofa. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas, sirenes roucas, apitos, aflitos pungentes, trágicos, uivando escuro segredo, desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono, depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho. No poço mais ermo e quedo, desta hora tenho medo. Gente, ele dedica, né, esse poema à esposa dele, Dolores. E aí, gente, quando vocês vão lendo, vocês vão sentindo um pouquinho do pessimismo do autor? Porque essa é uma das características da escrita dele. Vamos ler o finalzinho desse poema? Hora de delicadeza, agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos, bicando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora sim eu tenho medo. Este poema é o poema que está publicado no livro A Rosa do Povo. Vamos ver como que a questão foi colocada? Com base no contexto da Segunda Guerra Mundial. Calma, professora, como assim? Lembra que no começo da aula eu falei das épocas? A primeira geração de 1922 a 1930
E a segunda, ela vai de 1930 até 1945. Então, sim, o nosso autor escreve durante o prenúncio da Segunda Guerra. Vejam só, ele escreve como saída da Primeira Guerra, prenúncio da Segunda Guerra, e ele ainda vai viver a Segunda Guerra Mundial. Ai, professora, mas a Segunda Guerra Mundial não aconteceu no Brasil. Exatamente. Mas se você prestou atenção nas aulas de história como deveria, se não prestou muita atenção, tem aulas sobre isso também aqui na plataforma Eduque para você revisar, tá bom? Você vai encontrar pontos de relação do nosso país com os países que estão em guerra. Sem contar, gente, que para a literatura, além das questões políticas, as questões econômicas aí, até de amizade entre os países, tem uma outra situação que chama muita atenção dos nossos autores. A vida. É isso mesmo. Independente do país que ocupamos, os países que estão em guerra, eles não são os únicos atingidos por essa dor que fica lá no cantinho do coração do poeta, ao saber que o povo, os inocentes, também estão em contextos de guerra, tá bom? E eles expressam isso no nosso texto literário, tá? O livro A Rosa do Povo revela desdobramentos, né, da visão poética. No fragmento que nós lemos ali, a expressividade lírica, né, a escrita poética, demonstra um ou uma. Vamos às opções? A. Defesa da esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. Você sentiu na escrita desse autor que ele tinha esperança, né? Que essas atrocidades seriam superadas? Letra B. Desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidas pela guerra. Será que é isso? Você sentiu isso? Ao ler, você percebeu o desejo do autor em o povo resistir às formas de opressão e este medo que se tem aí em relação às guerras? Seria a letra C? Será que ele demonstra um olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas aí a um conflito armado? Ou é a exortação, né? A solidariedade, aí exortar, ampliar, né? Ampliar aí para a reconstrução dos espaços urbanos bombardeados? Você sentiu que o texto ele traz isso, né? Dando maior importância à solidariedade? E a letra E, ou será um espírito de contestação capaz de subverter a condição de vítima dos povos afetados, né? Será que é isso? Ao ler você percebe que há esse sentimento de contestação, né, de contestação, de controvérsia ali, capaz de mudar a condição de vítima dos povos afetados? Pausa o vídeo, responde e volta aqui para verificar a resposta. A resposta é a letra C. Lembra que eu falei que uma das características do autor é o pessimismo? Quem fez essa questão para o Enem trouxe esta palavra como palavra-chave, né? E aí nós temos que o olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. Mas por que um olhar pessimista? Porque vocês vão observar que ele fala sobre um medo, né? Vou voltar aqui para que vocês possam ver. Ele fala sobre esse medo, vejam só. Ele diz, é a hora em que o sino toca, mas aqui não tem sinos. Pensa agora no ambiente de guerra. Aqui não tem sinos, aqui tem buzinas, tem sirenes. Sirene, gente, onde está a sirene? Carros de polícia, ambulâncias, né? Tem apitos de policiais, aflitos, pungentes, fortes, trágicos, uivando um escuro segredo. Desta hora tenho medo. Você consegue ver as instituições humanas aqui? Quando ele fala, por exemplo, do carro da polícia, da ambulância, quando ele fala dos policiais, eles estão todos nesse ambiente de conflito, de guerra. Vejam que a informação não estava explícita no poema, você precisa interpretar para você encontrar. Quando ele fala que é um contexto de guerra, eu tenho que voltar e tenho que reler. Professora, mas o poema não é dedicado à mulher dele? Na verdade, ele confiabiliza, né? Ele confidencia a mulher dele aí, esses sentimentos que ele tem em relação à guerra, né? Colocando ali um pouco desse medo que ele tem aí. Mas ele deixa claro, como vocês puderam ver ali na questão, até pelo nosso gabarito, né? Que o olhar dele é pessimista, sim,
porque estamos submetidos a esse conflito armado. E vocês vão ver ao longo da narrativa que ele usa mais metáforas, né, para construir esse sentido, tá? Gente, vou deixar para vocês uma questãozinha, tá bom? Para vocês fazerem aí para nossa próxima aula. Prepara o celular, printa, tá bom? Vamos lá? Primeiro print, Confidência do Itabirano. Printou? Muito bem. Olha aí, gente, a estátua que eu falei para vocês, né? Printa essa parte também ao final. Vamos lá, questão do Enem. Agora aí, ó, como que a questão foi colocada para vocês. Alternativas. Printou. Ah, mas eu não vou dar resposta agora não, só na próxima aula. E não é que eu já estou esperando vocês lá? Para assistir essa aula ou outras, visite a plataforma eduque.ce.ac.br. Até a próxima aula.